Fala pessoal do Plano Mestre da Medicina, sejam muito bem-vindos a mais um módulo aqui no nosso treinamento e no módulo atual vamos falar sobre uma das habilidades mentais, habilidades cognitivas mais importantes de todo o nosso treinamento, que é a habilidade do entroncamento cognitivo ou cognitive chunking, ok? E o que é essa habilidade? Bom, antes de eu falar para vocês especificamente sobre essa habilidade, eu tenho que voltar lá naquela explicação sobre a memória de trabalho. É só uma recapitulação rápida, porque eu sei que está bem fresco na mente de vocês. É o seguinte. Bom, nós temos a memória sensorial, que captura as informações. Essas informações passam pelo foco extrovertido e são levadas para a memória de trabalho, também conhecida como percepção instantânea, que é tudo que eu estou percebendo aqui agora, tudo que eu estou pensando e vivendo na minha mente. É a minha memória de trabalho, também chamada de percepção instantânea, ou memória de curto prazo, ok? E eu tenho que lembrar para vocês dos 3 processos fundamentais que ocorrem na memória de trabalho. Primeira, percepção. A percepção instantânea. O primeiro processo fundamental da memória de trabalho é perceber as ideias. Entende? Então, eu posso, por exemplo, perceber que eu estou num rio. Eu posso perceber que eu estou no mar e visualizar isso e escutar o som do mar. Eu posso sair do mundo externo que eu estou e perceber apenas o mundo interno. Na verdade, tudo que conta como percepção é só o mundo interno da tua cabeça agora. Quer essa percepção esteja advindo da tua memória sensorial através do foco extrovertido, quer essa percepção esteja advindo das memórias de longo prazo através do foco introvertido. Vocês se lembram bem, né? Então, o primeiro processo da memória de trabalho é esse, de perceber as ideias. O segundo é de processar as ideias, né? Quebrando elas, montando elas, dando movimento, dando imagem. A gente consegue ver tudo isso, faz parte, né, é o que é a consequência, inclusive, da própria percepção. Manipular ideias e tudo mais. E o terceiro processo é sintetizar isso. Então, é fechar, né, pegar uma coisa ampla e sintetizar em algo, pegar um monte de conceitos e colocar dentro de uma caixinha e embalar num outro conceito. Beleza? Mas uma coisa que eu esqueci de citar, na verdade eu omiti propositadamente de vocês durante a explicação sobre a memória de trabalho, é que ela possui uma capacidade limitada a... Deixa eu escrever aqui. Caramba, molhei tudo aqui na tela do iPad. Enxuga, 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 enxuga. Vamos lá. Ela tem uma capacidade de 7. Olha, o que eu vou falar agora, né, dessa capacidade aqui, não tem uma comprovação muito grande, assim. É uma ideia um pouco antiga ali ainda do século XX. Até hoje, né, tem algumas coisas melhores, mais complexas, descrevendo melhor como funciona a memória de trabalho, mas não vem ao caso. Tá? Vem ao caso a gente saber que ela tem uma capacidade limitada, ok? Por isso o nome de memória de curto prazo, memória de trabalho. Ela tem uma capacidade limitada. E uma das melhores leis que descrevem essa capacidade é a lei de Miller. Deixa eu colocar aqui, ó, lei de Miller. Lei de Miller. Miller's Golden Law, lei dourada, lei de ouro de Miller, que descreve que a memória de trabalho, deixa eu colocar aqui memória de trabalho, aqui memória de longo prazo, né, memória de longo prazo, e aqui memória sensorial, via aqui o foco introvertido, né? Aqui o foco extrovertido, aqui o foco introvertido. A gente sabe que a memória de trabalho ela consegue trabalhar ao mesmo tempo, e essa é a lei de Miller, que descreve que ao mesmo tempo a memória de trabalho consegue trabalhar com 7 mais ou menos 2 chunks, né? 2 chunks barra troncos barra grupos, barra memórias. A lei de Miller descreve que a memória de trabalho possui uma capacidade de 7 mais ou menos 2 chunks, 7 mais ou menos 2 memórias, 7 mais ou menos 2 informações ao mesmo tempo. Então, toda vez que eu pensar em algo, digamos, tente pensar no maior número que você consegue ao mesmo tempo. A tua capacidade, ela provavelmente vai estar limitada a um número com 9 dígitos, né? 7 mais ou menos 2, 7 mais 2, 9, e no mínimo você vai ter uma capacidade de pensar um número contendo 5 dígitos, ok? Calma, aqui tem uma nuance bem importante que eu ainda vou explicar, que é o conceito de chunk.
Ok? Mas a tua memória de trabalho possui uma capacidade de 5 a 9 chunks. Chunks ou troncos de memória. Tá bom? Aí que tá. Rodrigo, o que diabo seria chunk? O que diabo seria um tronco de memória? Deixa eu tentar explicar da forma mais simples o possível. No nível mais fundamental da nossa memória, existem as informações individuais, que podem ser representadas por letras, por sonoridades, né, tons, por algarismos numéricos, por números de alguns algarismos. Existem as informações que são fundamentais. Pontos, linhas, retas, traços. Só que, se nós só tivéssemos a capacidade de pensar 7, né, 9, que seja, 9 informações únicas a cada vez, nós seríamos extremamente limitados. A nossa memória, nosso raciocínio seria muito lento, muito ineficaz para se fazer qualquer coisa, para sobreviver. Já imaginou você, em vez de conseguir conceber uma figura complexa, uma imagem, um headset, um monitor com múltiplas imagens, você só conseguisse conceber, perceber linhas simples, né? 7 linhas simples, 9 linhas simples, 9 pontos? Seria uma loucura. Você só consegue pensar em 9 pontos no máximo. Seria muito lento, seria muito inútil. Tua memória não serviria para praticamente nada. Já imaginou se você conseguisse pensar por vez 9 letras? Né? 9 letras de geometria, tu não conseguiria falar nenhuma frase, expressando nenhuma ideia. Todas as ideias que você expressar, praticamente todas, 99,99, vão ser compostas por muito mais de 9 informações. Então, como é que a gente consegue ter tanta inteligência tendo uma capacidade de memória supostamente tão baixa? Com capacidade de raciocínio supostamente tão baixa. O nosso cérebro, a nossa cognição, em vez de trabalhar com as informações de maneira puramente individual, ele tem um hack. Ele consegue agrupar logicamente, tá? Ou através da prática, eu vou explicar sobre isso, mas a gente já tem essa capacidade naturalmente lógica, algo que, bom, a gente foi feito assim, de agrupar logicamente múltiplas informações, né? Mais de 9, e tratar elas como se fosse apenas uma. A esse grupo de informações que estão sendo concebidos pela memória como apenas uma informação só, a gente chama de chunk. A gente chama de grupo, de tronco de memória. Então, esse é um tronco de memória. É um conjunto de informações que foram ligadas por uma lógica tão forte, ou por uma numeração, também tem esse alicerce, o alicerce lógico-numérico. Ele tem uma natureza tanto lógica quanto numérica, vou explicar sobre. Mas, quando o teu cérebro tem essa capacidade de pegar múltiplas informações e transformar numa coisa que só ocupa um espaço na memória de trabalho. Querem ver? Por exemplo, pensem na palavra parabéns. Eu acho que ela tem 9 letras. Mas quando você pensa parabéns, você não sente que você está trabalhando com muitas informações. Você pensa parabéns. Né? É uma coisa só. Nesse caso, o tronco é representado por uma palavra, por aquilo que a gente chama de palavra ou signo. Além disso, esse signo ainda é atrelado a um significado amplo. Então, tem várias coisas que associam ao parabéns e que também podem ser pensados sem ocupar muito mais espaço na memória de trabalho. Mas esse tronco, no caso, esse tronco fundamental, a gente chama ele de palavra. Mas pode ser um número. Por exemplo, você pensa 5.000. Você não ocupa a tua mente com 4, né? Com 4 ideias. 5.000. Por mais que a gente escreva com 4 algarismos. Né? Se você pensar 10 bilhões, 15 bilhões. Você não vê 15... Não, 15 bilhões. É uma ideia. Por mais que um número, né, o algarismo, esse número é o tronco, que é composto por múltiplos algarismos. Mas por ele formar um tronco de memória, um chunk de memória, um memory chunk, ele só ocupa um espaço na tua memória de trabalho. Certo? Por isso você pode falar ideias complexas como a minha fazenda foi avaliada pelo corretor por mais de 10 milhões de reais. Entende? Só pelo fato de eu conseguir pensar numa frase numa frase coerente, essa ideia já demonstra que a minha memória de trabalho não
trabalha cada letra e cada algarismo dessa frase como uma única informação, mas cada palavra ou cada ideia em si, um tronco pode ser formado por uma ideia, cada ideia ou palavra, cada tronco desses como uma única informação sendo trabalhada. Então, o tronco ele só ocupa um único espaço de memória na minha mente, na minha memória de trabalho. Por isso que eu consigo trabalhar com múltiplas palavras, inclusive com múltiplas expressões. Vão ter expressões que por mais que sejam compostas por mais de 3 palavras, sei lá, 4 palavras, elas só vão contar como uma única coisa. Entende? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Eu não tive que pensar individualmente cada palavra para formar a ideia. Quando eu puxo essa ideia, ela vem como um tronco. Claro, esse tronco já é um pouco mais intrincado. Talvez esse próprio tronco, né, seja composto por 2 troncos. Então, quando eu puxo essa ideia, vem água mole e pedra dura, é o tronco 1. Tanto bate até que fura, é o tronco 2, que possui um vínculo lógico, mas provavelmente são tratados como 2 chunks diferentes. A gente não sabe, não tem como saber ao certo como que a tua memória vai, como é que os chunks vão se agregar lá na tua memória de longo prazo, como é que eles vão ficar fixados lá. A gente pode propiciar, a gente pode tentar desenhar como que a gente quer aprender algo, mas no fundo, não dá para você ter certeza de como que foi aprendido. A gente vai aprender a controlar o máximo possível esse processo de cognitive chunk, de entroncamento cognitivo, para criar arquiteturas estáveis, arquiteturas eficientes. E é justamente a isso que serve o entroncamento cognitivo, você criar arquiteturas de aprendizado que sejam eficientes. Então, o que é entroncar uma ideia? É pegar um monte de informações, tá? E agrupá-las de modo tal lógico que essas múltiplas informações ocupem um espaço mais eficiente. Ocupem algo que seja mais suportável pela memória, que ela encontre mais facilidade em trabalhar essas informações. É para isso que serve o entroncamento cognitivo. Ok? Como é que a gente pode... E isso vale até, né, desde informações mais básicas, mais inúteis, até informações extremamente complexas. Entende? Entroncamento cognitivo é a arte em si mesma de criar arquiteturas de aprendizado, arquiteturas mnemônicas, memórias de longo prazo. É a gente voluntariamente, de modo proposital, organizar as informações de uma forma que o teu cérebro tenha facilidade de pensar. Tenha facilidade de pensar. Então, você organiza... sei lá, tem... Deixa eu pensar aqui num assunto. Ok. Beleza, então tem a regência. Aí a regência tem a regência verbal. Aí tem a regência nominal. E tem um conceito de regência que é uma área que descreve a relação entre as palavras dentro de uma frase. Então, tem a regência verbal, que estuda a relação entre o verbo e um objeto desse verbo. Quer seja um objeto indireto, quer seja um objeto direto. Sendo que o objeto indireto requer que na ligação entre o verbo e o objeto indireto exista aquilo que a gente chama de uma preposição. Aí o que é uma preposição? É isso. Entende como eu estou percorrendo na minha mente, vocês não conseguem ver, mas eu consigo ver, eu estou percorrendo uma arquitetura. É como se fosse um arquiteto mesmo, né? Planejando um prédio, planejando uma casa. Eu estou ali escolhendo onde é que vai ficar o quarto, o banheiro e tudo mais, como é que vai ser a entrada do banheiro para a casa, Entende? Eu estou criando na minha memória uma espécie de tronco com vários galhos, e os galhos têm suas folhas têm suas ramificações, e tudo isso vai ficando eficiente na minha memória, porque eu consigo percorrer o caminho. Uma outra analogia é um mapa de uma cidade. Você vai criando ali um mapa de cidade com uma espinha dorsal que são as avenidas principais, aí que pega ali o cruzamento, pega o balão, eleva o nível, a gente já está no outro nível de cidade, ali o relevo abaixo, isso vai desenhando um mapa. A ideia de um mapa, para mim, para representar a memória, o mapa de um cidade é excelente. Né? Isso até explica por que primeiro a gente não perde a memória. Primeiro a gente perde o caminho até a memória. E é verdade. Então, pensa em se tu já foi uma cidade há muito tempo, uma cidade que tu morava, uma cidade que tu gostava de ir, tudo mais. Você consegue lembrar dos estabelecimentos que eles existem, mas você não consegue se lembrar bem como chegar até eles. Às vezes isso ocorre com a nossa memória. A gente sabe que a gente tem uma memória sobre tal coisa, sei lá, o nome de alguém, o nome de algum fenômeno, mas a gente não consegue encontrar o caminho até ele. Às vezes ou outra a gente esbarra no mapa e consegue acessar o caminho. A gente destrava aquela memória. Isso ocorre. Tá muito quente aqui, pessoal. Deixa eu dar uma baixada na temperatura. Antes de continuar,
aqui falando sobre vários exemplos de como aplicar o treinamento cognitivo. Eu só queria fazer aqui um pequeno exercício, uma pequena brincadeira com vocês, para que vocês comprovem com seus próprios olhos como é que a nossa memória funciona, como é que ela entende melhor, ela trabalha melhor com chunks, grupos lógicos de informação, do que propriamente com informações individuais em si. O exercício vai ser o seguinte: eu vou colocar aqui informações na tela, vocês vão ter mais ou menos, vocês vão pausar, né? Na verdade eu vou contar aqui manualmente até 10 a 15 segundos, vou deixar vocês ficarem olhando para as informações, tentando decorar elas, e vou pedir para vocês fecharem os olhos e tentarem na casa de vocês, seja recitar ou tentar acertar exatamente. Você pode, para falar a verdade, para ser bem comprovado que você conseguiu mesmo, se você errou, você pega, né, captura aqui, ó, você tira, tá? Então você fica 10 segundos olhando, 10 segundos tentando memorizar, 10, 15 segundos, eu vou contar com vocês, tá? Depois vocês pausam, né? Tira da frente, ou sei lá, corta o vídeo, desliga o monitor e tenta escrever, tá? Tenta escrever para ver se vocês acertaram mesmo, vocês conseguiram reter na memória de vocês, tá? E depois disso vocês voltam, confiram e aí vão para o teste 2, que eu vou fazer com outro tipo de informação, e vocês vejam como é que vai ser muito mais fácil ou difícil, né? Talvez esteja enganado e seja a mesma dificuldade. Então, prepara para começar, pega aí um caderno, pega uma folha ou tenta só de cabeça mesmo. Vai ser muito difícil só de cabeça, vou logo avisando para vocês conferirem se vocês erraram ou não. Tentem decorar, tentem memorizar, tentem pensar as seguintes informações. Essas letras aí, nessa ordem. Pronto. Tenta escrever aí, né? Ver se você acerta a sequência certinho. Vai, vou dar mais 10 segundos para vocês conseguirem. Pronto. Veja aí que conseguiu. Fala no comentário se conseguiu, se deu certo ou se foi muito difícil. Você conseguiu acertar todas as letras na seguinte ordem, tá? Confere para ver se bateu aí essa ordem. E é porque ainda tá fácil. Ainda dá para fazer alguns troncos aqui com lógica, com uma lógica fonêmica, né? Você lê, pegar duas letras e transformar numa só. EA é um tronco, né? Um fonema, você fez uma conversão, enfim, vou explicar mais sobre isso. Agora tentem fazer a mesma coisa com as mesmas informações, que são as mesmas informações, vou revelar logo, escritas na seguinte ordem. Pronto. Tentem memorizar. Tentem escrever no papel as letras na mesma ordem que eu apresentei agora. Né? Escrevam aí o que eu acabei de colocar aqui e tirei. Tentem. Vocês conseguem? Conseguem recitar? Conseguem manter na memória? São as mesmíssimas letras, só organizadas de um modo que o teu cérebro entenda a lógica que há e consiga trabalhar com grupos lógicos, com chunks, com troncos lógicos. No caso aqui, cada palavra, eu fui a uma festa em Milão, se configura como um tronco de memória em vez de informações individuais. É só um testezinho rápido, 4 minutinhos, para vocês verem como que a tua memória trabalha muito mais facilmente com grupos lógicos. Às vezes os grupos lógicos vão ser palavras, às vezes os grupos lógicos vão ser conceitos, às vezes vão ser um conjunto de fatos, às vezes vão ser uma... Enfim, existe uma quantidade praticamente infinita de possibilidades de formação de troncos lógicos, tá bom? As palavras são só, né, talvez uma das formas mais comuns de se pensar, de se formar troncos de memória. Os números também. Enfim, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode aumentar, utilizar isso daqui, numa puta de um jeito que fica fácil de se aprender praticamente qualquer coisa, tá bom? Justifiquei o porquê do Cognitive Chunk, do entrocamento cognitivo. Deixa eu dar, vou dar alguns exemplos na próxima aula, acho que fica melhor assim. Essa aula fica teórica, introdução teórica ao entrocamento cognitivo, e na próxima eu vou dar exemplos que variam desde a parte mais basilar, a aplicação mais fundamental, até aplicações um pouco mais complexas da ideia de entrocamento cognitivo. Depois dessa aula eu vou partir para um aspecto mais teórico também, de novo, vou falar sobre as duas elementaridades, as duas fundações, dois processos fundamentais do entrocamento cognitivo, que é o alicerce lógico e o alicerce numérico. E aí,
Cara, o OBS tá bugando, mas beleza. E aí eu vou avançando com vocês, beleza? E se você chegou até o final deste vídeo e quer ter acesso a horas, não minutos, horas de conteúdos te ensinando a aplicar na prática estudantil a habilidade do entroncamento cognitivo, eu te convido a aproveitar a promoção de pré-lançamento do Plano Mestre da Medicina. Estamos tendo todos os dias horas de aula gravadas e a cada 15 dias um encontro ao vivo, pelo menos um encontro ao vivo com o pessoal da comunidade do WhatsApp, meus alunos do Plano Mestre da Medicina. Aproveite, assim que eu terminar de gravar por inteiro esse treinamento, que é um treinamento intensivo, é um treinamento de alto nível para quem quer passar em medicina, sobre como aprender, sobre inteligência matemática, sobre rotina, sobre a porra toda, eu te recomendo aí aproveitar esse desconto, essa oferta de 51%, está saindo por apenas R$ 635,36, divididos em até 12 vezes no cartão, beleza? Quando lançar vai estar o dobro disso. Então é isso, te convido, fico com convite, espero te encontrar lá dentro do Plano Mestre da Medicina. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.